Meu nome é Aparecida, mas no bairro ninguém me chamava assim. Para eles, eu era só a véia do lixo. Ouvi esse apelido tantas vezes que perdi a conta. No começo doía. Depois, eu aprendi a ignorar. Não porque não me importava, mas porque era isso ou enlouquecer. A vida nunca foi gentil comigo. Pelo contrário, me tratou como quem chuta um cachorro sarnento na calçada. Fui criada no meio da pobreza, num lar onde amor era artigo de luxo. Perdi minha mãe ainda menina. E meu pai, que nunca foi exemplo de nada, me jogou no mundo como quem descarta um objeto velho. Cresci sozinha, pulando de casa em casa, me virando como podia. Quando me dei conta, já era adulta, e a vida me empurrou para um casamento com um homem bruto, que me tratava como empregada. Aguentei enquanto pude, até que um dia, com mais marcas no corpo que esperança na alma, eu fugi. Fui parar na rua, sem família, sem estudo, sem ninguém no mundo. Passei noites inteiras debaixo de marquises, sentindo o frio cortar os ossos, o estômago gemer de fome e o coração pedir para desistir. Mas eu não desisti. Descobri que no lixão da cidade alguns catadores ganhavam uns trocados, recolhendo latas, papelão, ferro velho. No começo tive vergonha. Uma mulher da minha idade revirando lixo parecia o fundo do poço. Mas quando a fome aperta, a vergonha vira luxo. Comecei aos poucos, aprendendo os cantos do lixão, os horários dos caminhões, as disputas silenciosas por sacos de latas. Era um mundo cruel, onde cada um por si valia mais que qualquer amizade. Os outros catadores me olhavam com desdém, riam de mim, me tratavam como se eu fosse invisível. E entre eles, havia um que parecia ter prazer em me humilhar. Zé Maurício, um sujeito asqueroso, que mandava ali no lixão como se fosse dono de tudo. Ele me apontava na frente de todos e gritava debochado: "Olha lá, a véia do lixo! Nem bicho de rua quer chegar perto." As risadas ecoavam pelo terreno, enquanto eu baixava a cabeça e fingia não ouvir. Mas por dentro, eu sangrava. Por muito tempo, minha vida foi só isso: catar lixo, juntar moedas, tentar sobreviver. Comia o que encontrava, dormia num barraco de lona remendada e carregava no peito uma solidão que parecia não ter fim. Mas eu nunca imaginei que seria justamente naquele lixão, entre sacos de lixo e restos de comida, que o meu destino mudaria para sempre. Porque foi ali, no meio do que todos chamavam de sujeira, que eu encontrei a chave para minha liberdade. Naquela manhã, o sol nem tinha nascido direito quando eu já estava no lixão, com minhas mãos calejadas e o corpo doído de tanto carregar peso. Os caminhões chegavam cedo, despejando montanhas de lixo que logo eram invadidas pelos catadores como urubus famintos. Era cada um por si, e eu, como sempre, era a última a chegar perto. Ninguém queria dividir nada comigo. Alguns até me empurravam, escondiam sacos melhores, só para eu não ter chance de encontrar algo de valor. Mas eu não reclamava. Eu já havia entendido que no mundo do lixo, a única lei que existia era a lei da selva. Naquele dia, eu estava mais cansada que o normal. Fazia dias que mal comia direito, e o frio da madrugada me deixava com os ossos enrijecidos. Mas mesmo assim, segui firme, vasculhando entre sacos rasgados e caixas sujas. Foi quando vi um envelope amassado, sujo, quase invisível no meio do lixo. Peguei sem nem pensar, pronta para jogar fora. Mas algo me fez abrir. Dentro, havia um pedaço de papel colorido, todo dobrado e sujo. Desamassei com cuidado e, para minha surpresa, vi que era um bilhete de loteria. Na hora, meu coração nem bateu mais forte. Para mim, era só mais um papel velho, como tantos que eu encontrava todos os dias. Joguei o bilhete dentro do meu saco e continuei a catar o que realmente importava. Latinhas, pedaços de alumínio, garrafas plásticas. Mas à noite, já no meu barraco, enquanto separava o material reciclável, o bilhete caiu no chão. Peguei de novo e, sem nada melhor para fazer, resolvi olhar com atenção. O papel estava tão sujo que mal dava para ler os números, mas ainda assim consegui enxergar
parte da data do sorteio. Curiosa, caminhei até um boteco próximo, onde tinha uma televisão pequena, que sempre passava os resultados da loteria. Cheguei com o bilhete escondido no bolso, e com a cara mais inocente do mundo, perguntei ao dono do bar. Moço, por acaso o senhor tem aí os números do último sorteio da loteria? Ele, como sempre, me olhou com desdém, como quem acha graça da velha catadora de lixo, sonhando com sorte grande, e disse: Acho que vai passar no jornal que começa daqui a pouco, mas vai perder seu tempo, dona Aparecida. Sorte não anda junto de gente como a senhora. Ignorei o deboche e me aproximei da televisão. Quando os números apareceram na tela, eu tremi. Um a um fui conferindo. Primeiro número, batia. Segundo número, batia também. Terceiro, também. Quarto, quinto, sexto, todos eles. Por um instante eu achei que estava delirando, que o frio tinha congelado minha cabeça. Mas era real. O bilhete que eu peguei no lixo estava premiado. E não era prêmio pequeno, não. Era um dos maiores prêmios do ano. Ali no bolso da minha calça rasgada, eu carregava a chave que podia mudar tudo. Meus olhos encheram de lágrimas, mas não de alegria. Era medo. Medo do que aquilo significava. Porque, depois de uma vida inteira sendo invisível, eu estava prestes a me tornar poderosa. Não quis demonstrar a ninguém, mas saí daquele bar com as pernas bambas, como se estivesse flutuando. Nem lembro como consegui chegar de volta no meu barraco. As mãos tremiam, o peito apertado, o bilhete escondido no bolso como se fosse um pedaço de ouro que qualquer um pudesse roubar. Passei a noite inteira sem dormir, com o coração aos pulos, tentando entender o que fazer. A cidade era pequena, todo mundo se conhecia, e eu sabia que se alguém descobrisse, o inferno estaria feito. Catadora de lixo ganhando prêmio de loteria? O povo ia cair em cima como urubu na carniça. Pensei em tudo. Tive medo de ir até uma lotérica e ser passada para trás. Tive medo até de morrer antes de conseguir pegar o prêmio. Mas, no fundo, uma voz dentro de mim dizia que aquela era a minha chance e que eu não podia desperdiçar. Esperei o dia clarear e fui até a casa do seu Edgar, o único advogado que eu conhecia de vista. Um homem velho e rabugento, mas conhecido por ser honesto. Cheguei lá tremendo, escondendo o bilhete no sutiã, e pedi com a voz baixa: Seu Edgar, eu preciso da sua ajuda. Mas o que eu vou contar não pode sair daqui, nem sob tortura. Ele me olhou desconfiado, mas me deixou entrar. Quando mostrei o bilhete, ele quase caiu da cadeira. Assustado, perguntou: Dona Aparecida, a senhora tem ideia do que é isso aqui? Tenho sim, respondi. E por isso tô aqui. Eu não sei como funcionam essas coisas, mas não quero que ninguém saiba que fui eu que achei isso. Ele ficou em silêncio por um tempo, analisando o bilhete. Depois respirou fundo e disse: Olha, a senhora deu a maior sorte que eu já vi na vida. Mas vai precisar de muito cuidado para não virar alvo de bandido nem de aproveitador. Deixa que eu resolvo tudo. A gente vai dar um jeito de receber esse dinheiro sem alarde. Confiei nele. Não tinha outra escolha. Durante dias, seu Edgar cuidou de tudo, em segredo. Montou um plano, criou documentos, armou um jeito de eu receber o prêmio como se fosse uma aposta feita em nome dele, para que meu nome não fosse exposto. Até que finalmente chegou o dia em que ele me chamou no escritório e disse: Pronto, dona Aparecida. O dinheiro tá garantido. Tá tudo no seu nome, seguro. E ninguém sabe de nada. A senhora agora é uma mulher milionária. Eu não consegui conter as lágrimas. Anos e anos sendo tratada como lixo. E agora, eu tinha mais dinheiro do que podia contar. Seu Edgar me perguntou o que eu ia fazer com tanto dinheiro. E eu respondi com a voz embargada: Eu vou sumir daqui, seu Edgar. Vou para bem longe. Quero viver minha vida em paz, sem que ninguém me reconheça. Ele concordou e me deu os papéis necessários para fazer tudo sem deixar rastros. Naquela noite, eu olhei para o meu barraco pela última vez. Lembrei de cada dor, de cada humilhação, de cada noite em que chorei de fome. Fechei os olhos, respirei fundo e pensei: agora é minha vez de escolher como a história vai terminar.
E foi assim que eu desapareci da cidade, deixando para trás apenas o eco do que um dia fui. Mal sabiam eles que um dia eu voltaria. E quando eu voltasse seria como ninguém jamais imaginou. Os meses que se seguiram foram como um sonho, daqueles que a gente nem acredita que está vivendo. Com o dinheiro nas mãos e a orientação do seu Edgar, eu deixei a cidade sem olhar para trás. Peguei um ônibus na calada da noite, com uma mala simples e o coração disparado, como se ainda temesse que tudo aquilo fosse algum tipo de armadilha. Fui parar numa cidade vizinha, grande o suficiente para ninguém me reconhecer, mas ainda com aquele ar acolhedor do interior. Aluguei uma casinha modesta, numa rua tranquila, e comecei uma vida nova, longe de tudo e de todos que me humilharam. Nos primeiros meses, eu vivia com medo. Ainda custava acreditar que aquele dinheiro todo era mesmo meu, que ninguém viria bater na porta para tomar tudo de volta. Mas, com o tempo, fui me acostumando com a ideia de que, pela primeira vez, eu tinha algo que ninguém podia me tirar. Não me tornei rica extravagante, nem mudei meu jeito simples de viver. Comprei roupas novas, é claro, e pela primeira vez, pude escolher minhas comidas no mercado sem olhar os preços. Mas a maior mudança não estava nas roupas ou na comida. A maior mudança estava dentro de mim. Eu, que passei a vida toda sendo ignorada, agora tinha voz, tinha poder e, acima de tudo, tinha paz. Mas, por mais que eu tentasse deixar o passado para trás, havia uma ferida que não cicatrizava. Sempre que eu fechava os olhos, eu ainda via o rosto de Zé Maurício, aquele homem asqueroso que me humilhava no lixão. Ainda ouvia as risadas, as palavras cruéis, o desprezo. E quanto mais eu pensava nisso, mais um desejo nascia dentro de mim. Um desejo que eu nunca tinha sentido antes. Vontade de voltar. Não por raiva, não por orgulho, mas para mostrar que ninguém pisa em uma mulher como eu sem ter que engolir cada palavra depois. Foi assim que, em uma tarde qualquer, tomando meu café numa xícara que eu mesma tinha escolhido na loja, eu tomei a decisão que mudaria o rumo daquela história de uma vez por todas. Peguei o telefone, liguei para o seu Edgar e disse com a voz calma, mas firme como uma rocha: Seu Edgar, chegou a hora. Quero que o senhor compre o lixão daquela cidade para mim. E quero que faça isso sem que descubram meu nome. Pago o quanto for preciso. Ele ficou um tempo em silêncio. E então, surpreso, perguntou: A senhora tem certeza disso, dona Aparecida? Nunca tive tanta certeza na minha vida, respondi. Ele concordou, e logo começou o processo. Não demorou muito para que ele descobrisse que o lixão estava à venda. Os donos anteriores estavam cheios de dívidas, e a cidade queria se livrar daquele terreno sujo e problemático. O preço, para mim, era trocado. Com uma única transferência, eu comprei o lixão, sem que ninguém soubesse quem era a verdadeira dona. Agora, aquele lugar onde um dia riram de mim, me pertencia. E dentro de mim, eu já sabia exatamente o que faria com ele. O dia em que o negócio foi fechado, ficou marcado na minha memória como o dia em que eu, finalmente, me tornei dona do meu destino. Seu Edgar, fiel como sempre, cuidou de tudo com discrição. Ele me ligou no fim da tarde e com a voz satisfeita disse: Pronto, dona Aparecida. O lixão agora é seu. E ninguém faz ideia. Agradeci com o coração pulsando como nunca antes. Desliguei o telefone, respirei fundo e senti pela primeira vez que aquela história de humilhação estava perto de ter o fim que eu sempre sonhei. Na semana seguinte começaram as mudanças. O primeiro passo foi mandar avisar que, em breve, o lixão teria um novo administrador. Mandei colocar placas novas, anunciando a chegada da nova direção. A notícia se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. Ah, dizem que o lixão foi comprado por uma empresa rica de fora, cochichavam nas esquinas. Parece que vão mudar tudo por lá, comentavam outros. Mas o que ninguém sabia era que por trás daquilo tudo estava eu, a mulher que um dia eles chutaram como se fosse lixo. Com a posse garantida, eu decidi que era hora de voltar. Planejei tudo com calma, nos mínimos detalhes. Voltei à cidade numa manhã de domingo.
quando as ruas ainda estavam vazias. Estava diferente, claro. Com roupas simples, porém limpas e novas, com o cabelo bem cortado, a pele cuidada. Não era mais a velha do lixão que eles conheciam. Mas o olhar... o olhar era o mesmo. Passei pela praça e poucos me reconheceram de imediato. Alguns olhavam com estranhamento, como quem tentava lembrar de onde me conheciam. Fui até o lixão, agora meu, e, ao chegar lá, vi a cena que tanto imaginei. Zé Maurício estava no mesmo lugar de sempre, com a mesma arrogância, comandando os outros catadores, gritando e distribuindo ordens como se fosse dono do mundo. Desci do carro com passos firmes, sem pressa. Os catadores pararam o que estavam fazendo e ficaram me encarando, surpresos. Zé Maurício olhou para mim com desdém. Sem reconhecer de imediato, ele disse: "E aí, véia? Perdeu o caminho de casa? Aqui não tem esmola pra senhora, não." Gritou com a mesma arrogância de sempre. Eu sorri de leve e respondi com a voz tranquila: "Não vim pedir esmola. Vim visitar a minha propriedade." Ele riu alto, acompanhado pelos outros, que achavam aquilo uma piada. Então, debochando, perguntou: "Sua propriedade? A senhora tá doida, é? Aqui tem dono, e não é a senhora." Dei mais alguns passos, tirei do bolso a cópia do contrato de compra e mostrei para ele, com calma. "Pois então leia, seu Zé Maurício. A partir de hoje, quem manda aqui sou eu." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o som dos urubus sobrevoando parecia ter sumido. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas e, enquanto foi lendo, o rosto dele foi mudando de cor. Quando terminou, ele estava branco como uma vela. Não é possível", balbuciava. "É possível sim", eu falei. "E mais, a velha do lixo, como você tanto gostava de me chamar, agora é sua patroa." Os outros catadores olhavam chocados, sem acreditar no que viam. E eu, com o coração calmo, finalizei: "A partir de hoje, o lixão tem novas regras. E quem não souber respeitar, vai ter que procurar outro lugar para catar." Virei as costas e caminhei, deixando todos ali, paralisados. Eu tinha voltado, e dessa vez, ninguém mais ia me humilhar. A sensação de entrar naquele lixão como dona, depois de ter sido humilhada ali durante anos, era impossível de descrever. Não era só sobre dinheiro nem sobre poder. Era sobre justiça. Sobre dar a volta por cima com dignidade, sem precisar abaixar a cabeça para ninguém. Zé Maurício, que sempre se achou intocável, estava com o rosto desfigurado de vergonha. Nem conseguia encarar os meus olhos. Os outros catadores também não sabiam onde enfiar a cara. Alguns baixavam a cabeça. Outros me olhavam com certo medo, como se eu fosse um fantasma do passado que voltou para assombrá-los. Mas eu não estava ali para vingança vazia. Eu queria algo maior. Naquele mesmo dia, mandei reunir todos os catadores no centro do lixão. Todos obedeceram, mesmo a contragosto, porque agora sabiam que eu era a nova proprietária dali. Subi num caixote de madeira, ergui o contrato com uma mão e falei, com a voz firme, para que todos ouvissem: "Muitos aqui me conhecem. Sabe por quê? Porque eu passei anos neste lugar. Vivi o que vocês vivem. Comi o que vocês comem. Dormi no chão duro que vocês dormem." Eles ficaram em silêncio, prestando atenção. Então continuei. Fui humilhada, escorraçada, chamada de véia do lixo. E nem por isso perdi minha fé. Eu lutei, calei, aguentei tudo. E Deus me deu a chance de mudar meu destino. Respirei fundo e continuei. Hoje eu sou a dona deste lixão. Mas eu não voltei aqui para humilhar ninguém. Voltei para transformar esse lugar. Os cochichos começaram. Então segui. A partir de agora, aqui ninguém mais vai ser tratado como bicho. Ninguém mais vai sair no tapa por um saco de latinhas. Todos terão direitos. Todos terão divisão justa do material reciclável. E eu mesma vou garantir que cada centavo arrecadado seja compartilhado entre os trabalhadores. Os rostos de espanto se espalharam entre os presentes. Continuei. E tem mais. Os que sempre humilharam, exploraram e pisaram nos outros estão proibidos de entrar aqui novamente.
E isso vale especialmente para você, Zé Maurício. Ele arregalou os olhos, furioso. A senhora não pode fazer isso! Eu trabalhei aqui a vida inteira! Gritou já sem máscara alguma. Eu sorri, com aquele sorriso calmo que só a vitória traz, e respondi. Posso sim, e estou fazendo. Você passou anos me humilhando, rindo de mim, se achando melhor que os outros. Agora quem vai catar lixo vai ter que procurar outro canto. O silêncio foi absoluto. Zé Maurício, vermelho de raiva e vergonha, saiu dali escoltado pelos próprios catadores, que agora, livres do medo, se sentiram no direito de vê-lo partir. Eu desci do caixote e, sem precisar de mais palavras, todos começaram a me aplaudir. Ali, no mesmo chão que um dia me viu chorar, eu recebi aplausos sinceros, não pelo dinheiro que eu tinha, mas pela coragem de transformar aquele lugar num espaço de respeito. Naquela noite, quando fechei o portão do lixão, olhei para o céu estrelado e sussurrei. Eu venci, mas dentro de mim, eu sabia que minha história ainda não estava completa, porque o que eu planejava fazer com o resto do meu dinheiro ia surpreender muito mais gente. Depois daquele dia, a cidade inteira ficou em choque. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca. Todo mundo queria saber quem era a mulher que comprou o lixão e colocou Zé Maurício para fora, com uma coragem que ninguém jamais teve. Alguns diziam que eu era herdeira de uma família rica que havia voltado disfarçada. Outros inventavam que eu tinha ganhado dinheiro com negócios misteriosos. E, é claro, havia aqueles que suspeitavam que eu tinha feito pacto. Afinal, na cabeça do povo, uma velha do lixo nunca poderia vencer honestamente. Mas eu não me importava com o que diziam. Enquanto eles perdiam tempo fofocando, eu estava ocupada fazendo o que sempre sonhei. Transformar o lixão num lugar digno. Os dias que seguiram foram de muito trabalho. Com a ajuda de seu Edgar e de profissionais que ele indicou, comecei uma grande reforma no terreno. Mandamos limpar tudo. Construímos barracões organizados. Instalamos divisórias, áreas de descanso e até uma pequena cozinha comunitária, onde os catadores poderiam tomar um café quente entre uma coleta e outra. Contratei administradores sérios e, principalmente, humildes. Gente que sabia o que era precisar do pão de cada dia. Meu foco era claro. Eu queria que nenhum outro trabalhador ali passasse pelo que eu passei. Os catadores, antes desconfiados, logo começaram a perceber que aquilo não era só discurso. Cada um deles passou a receber seu pagamento certinho, com divisão justa dos lucros da reciclagem, e ainda com direito a um plano de saúde simples, mas digno, algo impensável até então. A fama do novo lixão começou a atrair até gente de outras cidades, que vinham aprender como aquele modelo funcionava. Mas, mesmo no meio desse sucesso, eu continuava firme no meu propósito de manter minha verdadeira identidade em segredo. Não era por medo, era por escolha. Eu queria que meu nome só fosse lembrado pela transformação que eu fiz, e não pela fofoca que me perseguiu no passado. Enquanto isso, o resto do dinheiro, aquele montante que ainda sobrou depois de comprar o lixão e fazer as reformas, estava quieto, rendendo em aplicações. Mas eu já sabia exatamente o que faria com ele. Em uma noite fria, enquanto tomava meu café na varanda da casa que eu havia comprado, simples e acolhedora, com cheiro de bolo assando no forno, eu decidi que era hora de encerrar o ciclo de uma vez por todas. Peguei o telefone e liguei novamente para o seu Edgar. Doutor, chegou a hora de fazer o último movimento. A senhora tem certeza, dona Aparecida? Ele perguntou, já sabendo do que se tratava. Tenho sim, respondi com a voz tranquila. Mas quero que dessa vez meu nome apareça, sem disfarce, sem máscara. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Vai ser um choque nessa cidade, dona Aparecida. Que seja, respondi com um leve sorriso. Na manhã seguinte, os jornais locais estampavam a notícia que ninguém jamais imaginou ler. Catadora de lixo vira milionária e compra o lixão onde foi humilhada. E faz grande doação que vai mudar a cidade. O meu nome estava ali,
impresso em letras grandes, sem apelidos, sem vergonha. Aparecida, a mulher que venceu. E eu sabia que depois daquele dia, ninguém jamais ousaria me chamar de véia do lixo de novo. A notícia se espalhou tão rápido que parecia até mentira. Eu, a velha catadora de lixo, agora era manchete de jornal, capa de revista, assunto principal em todos os cantos da cidade. Meu rosto, antes ignorado e motivo de piada, estava estampado em tudo quanto era lugar, sempre acompanhado da mesma frase que parecia ecoar nos ouvidos de quem um dia me humilhou. A mulher que venceu. As pessoas me abordavam nas ruas, algumas ainda sem acreditar, outras com lágrimas nos olhos, como se estivessem diante de um milagre. Eles diziam: Dona Aparecida, a senhora é um exemplo para todos nós. Nunca pensei que fosse ver algo assim na vida. Mas o que me surpreendia não eram os elogios, e sim os olhares arrependidos de quem antes me tratava como invisível. Agora todos queriam estar ao meu lado, como se sempre tivessem me apoiado. Alguns tentavam se justificar, pediam perdão, e eu apenas sorria, sem rancor, mas também sem hipocrisia. O passado já não me fere mais, respondia com serenidade. Enquanto a cidade inteira comentava, eu finalizei a parte mais importante do meu plano. Com parte da minha fortuna restante, abri um projeto social para atender catadores de lixo e moradores de rua. Criei um centro de apoio que oferecia abrigo, refeições, atendimento médico e oficinas de reciclagem. O nome que escolhi não foi por acaso. Centro Aparecida, um lugar para recomeçar. No discurso de inauguração, cercada por moradores e alguns repórteres, falei com o coração aberto. Eu conheço bem o frio da rua, a dor da fome, o peso da humilhação. Por isso, quero que este lugar seja mais que um abrigo. Quero que seja uma porta aberta para que outros aparecidos e aparecidas tenham a chance de recomeçar, como eu recomecei. As palmas foram tão fortes que eu me emocionei, mas segurei o choro, porque, naquele momento, eu já não era mais a velha frágil de antes. Eu era uma mulher que aprendeu a transformar dor em força, e foi nesse instante que, ao longe, vi um rosto conhecido no meio da multidão. Era ele. Zé Maurício tinha voltado. Ele estava lá, escondido, com as roupas sujas, o olhar derrotado, como um cachorro sem dono. Ninguém mais dava atenção para ele. Ele não tinha mais poder, nem voz, nem espaço em lugar algum. Por um momento nossos olhares se cruzaram. Ele baixou a cabeça, humilhado. Eu poderia tê-lo ignorado. Poderia ter mandado que o expulsassem dali, como ele um dia fez comigo. Mas, no fundo, eu sabia que a maior vingança já estava feita. Eu venci. Ele perdeu. E mais do que isso, ele agora era obrigado a assistir, calado, enquanto eu fazia exatamente o oposto do que ele fazia. Enquanto ele excluía, eu incluía. Enquanto ele humilhava, eu acolhia. Enquanto ele pisava, eu estendia a mão. Naquele dia, ao fechar as portas do Centro Aparecida após a inauguração, eu olhei para o céu e sussurrei, com um sorriso sincero. O mundo gira, e hoje ele girou ao meu favor. E com a alma leve, voltei para casa, sabendo que a última palavra, naquela história, sempre seria a minha. Os dias que seguiram foram como um sopro de esperança para muita gente. O Centro Aparecida virou referência não só na cidade, mas em toda a região. Pessoas de fora vinham visitar, querendo entender como uma mulher que um dia foi catadora de lixo havia criado um espaço tão grandioso. O lugar virou um refúgio para quem mais precisava. Lá, ninguém passava fome, ninguém dormia ao relento e ninguém era chamado de lixo. Cada rosto cansado que chegava era tratado com respeito, com dignidade, com o calor humano que eu mesma passei a vida inteira buscando e que tantos me negaram. Eu fazia questão de estar presente todos os dias. Servia o café, ajudava a organizar as refeições, conversava com cada um, ouvia suas histórias. E quanto mais eu ouvia, mais eu entendia que a minha história não era única. Ali, naquela sala cheia de gente marcada pela vida, eu via outros rostos iguais ao meu.
Rostos que a cidade ignorava, que a sociedade rejeitava, mas que carregavam uma força imensa dentro de si. Eu não precisava mais de dinheiro nem de reconhecimento. Tudo o que eu queria era deixar um legado. E, mesmo sem alarde, eu sabia que já estava deixando. Os olhares de gratidão que recebia eram a prova de que eu havia feito a escolha certa. Porém, como a vida sempre reserva suas surpresas, um dia, ao chegar no centro, fui surpreendida por uma visita inesperada. Lá estava ele novamente, Zé Maurício, sujo, abatido, mais velho e mais magro do que eu lembrava, com as roupas rasgadas e um olhar que misturava vergonha e desespero. Ele não disse nada, apenas ficou parado na porta, como quem não tinha coragem de entrar. Os outros funcionários ficaram sem saber o que fazer, esperando minha reação. Eu caminhei até ele, com passos firmes, e parei diante daquele homem que um dia me pisou como se eu fosse barro nos sapatos dele. Por alguns segundos ficamos apenas nos olhando, sem dizer uma palavra. Então, com a voz fraca, ele murmurou: "Eu não tenho mais para onde ir." A frase dele ecoou fundo no meu peito. Ali estava o homem que me humilhou, que riu de mim, que me escorraçou do lixão. Agora, diante de mim, ele era só um velho cansado, quebrado pela vida, pedindo abrigo no lugar que eu construí. Eu respirei fundo e, com a serenidade que o tempo me ensinou, respondi: "Aqui ninguém mais é tratado como lixo, seu Zé Maurício. Nem você." Ele abaixou a cabeça, tomado pela emoção. Então continuei: "Se quiser mudar de vida, as portas estão abertas, mas vai ter que aprender que aqui todo mundo é igual. Todo mundo tem valor." Ele chorou em silêncio, como um menino arrependido. E eu, ao invés de sentir ódio, senti alívio, porque eu sabia que aquela era a maior lição que eu poderia ensinar. Não só para ele, mas para mim mesma. Ali, eu encerrava de vez o último capítulo da minha história de dor. E no fundo, eu sabia. O verdadeiro poder não estava no dinheiro que eu ganhei, nem no lixão que eu comprei. O verdadeiro poder era ter chegado ao ponto em que eu podia perdoar, sem esquecer quem eu era. Aquela cena ficou marcada na minha memória como o maior símbolo de que a vida, de fato, dá voltas que ninguém pode prever. Zé Maurício, o homem que um dia me pisou sem piedade, agora dormia num dos beliches do Centro Aparecida, igual a todos os outros, recebendo abrigo, comida e respeito. Não porque eu o perdoei cegamente, mas porque eu entendi que, no fundo, todos nós estamos sujeitos a cair, e que quem um dia humilha também pode acabar humilhado pela própria vida. E eu, depois de tudo o que vivi, não carregava mais nenhum peso no peito. Meu foco agora era outro. Passei a dedicar meus dias a cuidar do centro, ajudando a expandir os projetos. Com o restante do dinheiro, criei cursos de capacitação, oficinas de panificação e costura, e até uma horta comunitária, onde os moradores plantavam e colhiam o próprio alimento. A cidade, que antes me virava as costas, agora me abraçava como exemplo de superação. Os repórteres ainda tentavam me arrancar frases de impacto, querendo que eu jogasse na cara do mundo a vingança que eu poderia ter tido. Mas eu sempre respondia com o mesmo sorriso calmo e as mesmas palavras: "Eu não venci para me vingar. Eu venci para mostrar que ninguém é lixo. Todo mundo tem valor. Todo mundo merece uma segunda chance." E, com o passar do tempo, a minha história foi deixando de ser apenas um escândalo e virou inspiração para outras cidades, outras mulheres, outros idosos que também carregavam cicatrizes e que, ao ouvirem falar da velha catadora que virou dona do lixão, sentiam um fio de esperança acender no peito. Anos se passaram e eu segui minha rotina simples. Nunca quis mansões, nem joias, nem carros importados. Continuava morando na minha casa modesta, com meus bolos assando no forno, minhas roupas simples e meu coração em paz. E toda noite, quando fechava as portas do centro e caminhava lentamente até o portão, eu parava, olhava para o céu e sussurrava baixinho, como um ritual só meu:
Obrigada, meu Deus, por ter me feito atravessar o inferno para chegar no paraíso. Porque, no fundo, eu sabia que nada daquilo tinha sido sorte. Nem o bilhete premiado, nem o dinheiro, nem as vitórias. Minha verdadeira riqueza sempre esteve comigo. A força que me fez levantar todos os dias, mesmo quando ninguém acreditava em mim. E é por isso que até hoje, sempre que vejo alguém revirando lixo nas ruas, eu paro, estendo a mão, olho nos olhos e digo: não se envergonhe não, porque até as flores mais bonitas nascem no meio da terra suja. E sigo meu caminho, com a alma leve e o coração adoçado. Se você gostou da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sua cidade e o que achou do vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança. Até mais!